Saudações, sou Fernanda e tenho 37 anos. Permita-me relatar uma experiência intrigante e como a resolvi rapidamente, pois não sou do tipo que se deixa enganar. Ao contrário de muitas histórias que já encontrei, surpreendentemente eu tinha um bom relacionamento com minha sogra antes de tudo desmoronar. Nosso laço era harmonioso, cheio de calor, perfeição e respeito mútuo. Meu marido Fábio era o amor da minha vida, meu parceiro no crime e meu melhor amigo. Do meu ponto de vista, tudo parecia perfeitamente ideal. Isso não era uma ilusão ou negligência da minha parte. Claro, tínhamos nossas discussões, como qualquer família normal, mas não havia sinais de alerta, e tudo parecia bem. No entanto, os acontecimentos chocantes que se seguiram me deixaram perplexa. Deixe-me narrar o incidente e explicar por que escolhi me vingar do meu marido e da minha sogra. Eu havia planejado algo especial para nossa família, umas férias originalmente destinadas a mim e Fábio. No entanto, considerando Lourdes, minha sogra viúva, e sua solidão, decidi incluí-la. Eu banquei a maior parte da viagem, cobrindo acomodação, refeições e atividades. Fábio e Lourdes eram responsáveis apenas por suas despesas adicionais. O plano era proporcionar a eles uma viagem única na vida para a Espanha, explorando as vibrantes ruas de Barcelona, saboreando paejas e aproveitando o sol do Mediterrâneo. A ideia de criar memórias duradouras e fortalecer nossos laços me entusiasmava. Mal sabia eu que essa grande aventura levaria eventos que abalariam os alicerces da confiança e destruiriam a ilusão de nossa família perfeita. Voltando àquele fatídico dia, cheio de esperança e promessas para nossos sonhos espanhóis, eu estava na sala de estar segurando as passagens aéreas, com um sorriso no rosto. Reunindo Fábio e Lourdes, revelei a surpresa. Eles trocaram olhares curiosos, com a curiosidade estampada em seus rostos. Lourdes, com seus olhos sábios, inclinou ligeiramente a cabeça. Com um gesto teatral, apresentei as passagens e compartilhei meus planos para nossa aventura espanhola, esperando ver alegria e gratidão em seus olhos. O rosto de Fábio se iluminou, expressando uma antecipação genuína. Fernanda, você realmente é fora do comum, ele exclamou. A expectativa borbulhava dentro de mim enquanto aguardava ansiosamente o início de nossa extraordinária jornada. Lourdes, por outro lado, esboçou um sorriso mais suave, seu olhar encontrou o meu. Minha querida Fernanda, você realmente se superou. Este é um presente sem medida. Estou profundamente tocada, ela expressou. Naquele momento, orgulho e contentamento encheram meu coração. Suas reações foram uma validação do amor e esforço que eu havia dedicado a essa surpresa. Eu havia imaginado essas férias como um adesivo que fortaleceria nossos laços, criando memórias inesquecíveis e consolidando os laços aparentemente inquebráveis. No entanto, como você pode suspeitar, essa história toma um rumo traiçoeiro. Por trás da fachada de nosso relacionamento aparentemente idílico, uma complexa teia de engano e traição estava espreita, pronta para nos capturar a todos. Quando a verdade se desvendasse, ela desafiaria os limites do perdão e testaria a própria essência dos laços familiares. Como planejado, embarcamos no avião, iniciando nossa aventura de 2 semanas. A expectativa era palpável enquanto nos envolvíamos nas vibrantes ruas e na rica tapeçaria da cultura espanhola. A primeira semana se desenrolou sem problemas, com sabores de paella, a exploração de marcos históricos e a dança ao ritmo contagiante do flamenco. Riso e alegria enchiam o ar, e eu me deliciava na crença de que nosso laço era inquebrável. No entanto, mal sabia eu que uma tempestade estava se formando no horizonte, esperando para liberar sua fúria sobre meu coração desprevenido. Em uma fatídica manhã de segunda-feira, enquanto o sol banhava a cidade em tons dourados, acordei para encontrar o quarto de hotel vazio. A confusão e um crescente sentimento de inquietação tomaram conta de mim. Freneticamente, peguei o telefone, ligando para os números do meu marido e de Lourdes, esperando uma explicação. Mas, para minha decepção, seus telefones permaneceram em silêncio, suas vozes ausentes. O medo começou a tomar conta de minha mente enquanto procurava no quarto vazio qualquer sinal de sua presença. Nenhum bilhete, nenhuma mala, nenhum sinal de distúrbio ou luta, apenas um silêncio inquietante que pairava pesado no ar. Parecia que eu havia sido deixada sozinha em uma terra estrangeira, e os minutos pareciam uma eternidade enquanto o desespero ameaçava me consumir. Um lampejo de esperança perfurou a escuridão quando meu telefone vibrou, sinalizando uma chamada recebida. Era Lourdes. O alívio tomou conta de mim, misturado com confusão e uma profunda sensação de mágoa. Como ela pôde partir sem uma palavra? Com apreensão, atendi a ligação, minha voz carregada de uma mistura de preocupação e descrença. Lourdes, onde você está? O que aconteceu? Perguntei.
A voz de Lourdes, tingida de uma estranha mistura de resignação e frustração, chegou aos meus ouvidos. No entanto, não era a mesma voz doce que eu sempre conheci. Parecia mais fria. Fernanda, senti que devia retornar sua ligação, já que meu telefone estava tocando sem parar. Sinto muito por incomodar você. Só estava me perguntando para onde vocês dois foram. Suas malas não estão aqui, e eu estava preocupada que algo ruim tivesse acontecido. Com uma indiferença que me abalou profundamente, ela proferiu as próximas palavras: nós te deixamos. Mas por quê? O que aconteceu? Eu não conseguia suportar a ideia de passar mais uma semana em sua companhia, então tive que vir embora. O que eu fiz de errado? Perguntei sem entender nada. Sim, quero dizer, como você pode ser tão densa? Densa? Desculpe, o que você quer dizer? Eu perguntei confusa. Você praticamente me forçou a vir nessa viagem. Eu não podia mais continuar fingindo. Vou ser clara com você, Fernanda. Eu não gosto da sua companhia. Claro, podemos passar algumas horas juntas em um evento de família, mas 2 semanas? Eu tentei ser civilizada e te agraciar com a minha presença pelo tempo que pude. Acontece que só consegui aguentar uma semana com você antes de perder a cabeça. Sinto muito, mas estou indo para o aeroporto com meu filho agora. Não podemos mais ficar perto de você. O choque reverberou dentro de mim quando a revelação me atingiu como um raio, desfazendo os fios de confiança que eu ingenuamente havia tecido. Como nosso vínculo aparentemente inquebrável poderia desmoronar sob o peso de ressentimentos não expressos? Perguntas percorriam minha mente enquanto lutava para entender essa dura realidade. O que eu fiz de errado? O que exatamente fiz para merecer tanta dureza? Como as coisas chegaram a esse ponto? Não havia chance de reconciliação? Confusão e desespero se misturavam dentro de mim, a dor da traição penetrando profundamente minha alma. Eu não sabia que você se sentia assim, Lourdes, sinceramente. Nem tinha razão para saber. Eu sempre deixei você acreditar que as coisas estavam bem entre nós, ela disse. Por que não falou sobre isso? Por que não sentou comigo para resolver qualquer problema que existisse entre nós? Por quê? Sendo honesta, eu ainda não sei o que fiz para te magoar. Essa é a questão. Eu simplesmente não consigo identificar o que é, mas você me irrita. O quê? Não acredito. Isso é a coisa mais infantil que já ouvi. Você não consegue me suportar por causa de uma irritação inexplicável. Cresça, Lourdes, eu achei que tinha te ofendido ou algo assim, mas pelo jeito, eu não fiz nada de errado, certo? Não necessariamente, mas isso não importa. O que importa é como me sinto em relação a você. Você me irrita e eu simplesmente não consigo ficar perto de você. Se é assim, por que aceitou vir conosco nesta viagem? Porque era uma viagem grátis para a Espanha. Ninguém vai recusar essa oportunidade. Mas, conforme os dias foram passando, eu fiquei cada vez mais cansada das suas atitudes. Que atitudes, Lourdes? O que eu fiz de tão ruim para que você decidisse me deixar sozinha em um país estrangeiro? Ela não respondeu, e minha impaciência com esse desprezo repentino, vindo do nada, só crescia. Eu estava chocada, magoada, confusa e com raiva, mas, acima de tudo, estava apenas triste. Tive que perguntar sobre meu amado marido e o que ele tinha a dizer sobre tudo isso. Deixe-me falar com Fábio. Casualmente, e sem hesitar, Lourdes passou o telefone para ele, presumindo que alguém, provavelmente Fábio, estivesse ouvindo toda a conversa. Ele respondeu com a mesma indiferença e frieza de sua mãe. Alô, é sério, Fábio? Você também decidiu me deixar? Eu não te deixei, Fernanda. Eu saí simplesmente porque minha mãe precisava que eu a levasse para casa. Então, você sabia de tudo isso? Há quanto tempo você sabia do ódio aparente de sua mãe por mim? Há algum tempo, eu estava esperando que essa viagem aproximasse de você, mas eu estava errado. Ok, mas o que eu não consigo entender é por que nenhum de vocês me procurou para falar sobre isso. Somos todos adultos, o que significa que, se há um problema, resolvemos. Não é como se nunca tivéssemos discutido antes. Discutimos, nos sentamos e resolvemos. O que há de diferente dessa vez? Fábio não respondeu, espelhando o silêncio anterior de sua mãe. A única coisa que eu podia concluir com segurança sobre todo esse estúpido imbróglio é que a sua mãe me odeia por uma razão boba, que ela mesma sabe que não é válida. Talvez ela tenha ciúmes de mim ou algo assim. Talvez eu tenha algo que ela não pode ter, e ela sabe que não pode falar sobre isso sem parecer tola, então está enrolando. Estou certa em presumir isso?
Perguntei. O silêncio retumbante confirmou minha suposição. Bem, posso dizer que estou honestamente chocada. Eu não sabia que vocês dois se sentiam assim em relação a mim. Espero que tenha um bom voo de volta para casa. Desliguei a chamada, andando de um lado para o outro no quarto de hotel, ainda tentando entender a situação. Enquanto contemplava se merecia esse tratamento, percebi que 37 anos neste planeta me ensinaram que, às vezes, as pessoas odeiam sem motivo aparente, movidas por ciúmes ou amargura. Não é incomum, mas as últimas pessoas de quem eu esperava esse comportamento eram minha própria família. Depois de chorar por um tempo, tive uma epifania, que me levou de volta ao momento em que decidi tomar o controle do meu destino e buscar vingança contra aqueles que me prejudicaram sem motivo. Foi um momento decisivo que mudaria para sempre o curso da minha vida. Enxugando minhas lágrimas, uma nova determinação surgiu dentro de mim. Eu me recusei a desperdiçar mais emoções preciosas com suas ações. Era hora de mostrar a eles que não poderiam pisotear meu coração e sair impunes. Com os dedos trêmulos, disquei o número do meu amigo de infância, Afonso, sabendo que podia confiar nele com meus segredos mais sombrios. Depois de desabafar e explicar a dolorosa traição, cautelosamente perguntei se ele poderia me ajudar em minha busca por justiça. Afonso, sempre o amigo leal e travesso, ouviu atentamente, sua voz cheia de uma mistura de preocupação e excitação, me tranquilizando de que ele me apoiaria. Fernanda, minha querida amiga, você é uma força a ser reconhecida e sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. Então, o que está planejando fazer? Bem, Afonso, sabe como sua empresa de construção sempre tem serragem em excesso? Sim, às vezes pode ser um incômodo me livrar dela. Acho que encontrei o uso perfeito para isso. Com a curiosidade aguçada, revelei meu plano como roteiro cuidadosamente elaborado, detalhando como executaríamos o ato definitivo de retaliação. Sacos de serragem seriam entregues à casa de Lourdes, infiltrando-se em cada canto e fenda, deixando uma marca indelével de causa e traição. Afonso não conseguiu conter o sorriso diante do brilho da minha ideia, um lembrete sutil, mas impactante, para Lourdes, do estresse que ela havia desencadeado em minha vida. Armados com a experiência de Afonso e minha nova determinação, colocamos nosso plano em ação. A questão surgiu: como entraríamos na casa antes que eles voltassem? Você precisa pegar a chave e reserva escondida debaixo do vaso de plantas no pátio. Assim, você estará dentro. Uau, você pensou em tudo mesmo. Eu não sou alguém que aceita ser subestimada. Acho que sou uma mulher razoável, mas se eles querem agir de forma mesquinha e infantil, então eu vou descer ainda mais baixo. À medida que as horas passavam, a antecipação crescia dentro de mim. Afonso me garantiu que a missão estava completa e, em breve, eu testemunharia o resultado de nosso caos cuidadosamente orquestrado. Então, como uma doce melodia em meu ouvido, meu telefone tocou com uma mensagem de Afonso. Eu abri as fotos que ele havia enviado com entusiasmo, revelando uma visão impressionante. A casa de Lourdes, que antes era impecável, agora parecia um cenário pós-apocalíptico, afogada em uma maré de serragem. Cada canto e recanto havia sido tocado por nossas mãos travessas, uma cena digna de uma pintura surrealista, a personificação do caos que havia se desenrolado em nossas vidas. Liguei para Afonso e sua risada ecoou pelo telefone. Não pude deixar de rir também. Foi um alívio catártico, um momento compartilhado de triunfo contra aqueles que me traíram. Agradeci de coração a Afonso, reconhecendo sua disposição de trilhar o caminho da vingança comigo. Ele simplesmente disse: ser vingativo pode ser tão satisfatório, minha amiga. À medida que o tempo passava, eu podia sentir a tensão crescendo dentro de mim. Como Fábio e Lourdes reagiriam quando entrassem pelas portas de sua outrora amada casa? A antecipação era quase insuportável, uma mistura intensa de nervos e vingança. Não pude deixar de me deliciar com a ideia de seus rostos perplexos e suas emoções desordenadas. Horas depois, meu telefone explodiu com uma energia frenética. Era Fábio, sua voz impregnada de pânico e descrença enquanto ele descrevia a cena caótica que os aguardava, a casa coberta de serragem, um testemunho de sua traição. Meu coração dançou de prazer perverso enquanto eu ouvia sua voz exasperada. Naquele momento, eu soube que a mensagem havia sido recebida, alta e clara, suas ações tinham consequências, e o caos que haviam semeado havia voltado para assombrá-los. Fernanda, é horrível. Mamãe está em prantos. Decidi revelar o papel que desempenhei nisso e disse: isso é bem feito para vocês dois. Como puderam me deixar aqui sozinha, sem uma razão válida, ainda por cima?
Espera, Fernanda, isso foi coisa sua, ele disse chocado. Os gritos e histeria no fundo pararam, e então ouvi minha sogra se aproximar do telefone de Fábio. Ela gritou no meu ouvido, como você pode fazer isso comigo? Eu não faço ideia do que você está falando. Já considerou que isso pode ser apenas seu karma? Ah, vamos lá, Fernanda, todos sabemos que foi você. Quem mais teria acesso à minha casa? É muito fácil invadir a casa de alguém hoje em dia, Lourdes, especialmente se você não tem câmeras de segurança instaladas, o que, aliás, você deveria considerar seriamente fazer para evitar que coisas assim aconteçam novamente. Honestamente, Fernanda, como você pode fazer isso com a gente? Onde vamos dormir? Essa serragem está fazendo meus pulmões doerem. Ai mesmo, provavelmente você se esqueceu de pegar as chaves da minha casa, hein? Que pena, acho que vocês vão ter que ficar em outro hotel. Mas por quanto tempo? Até eu decidir voltar das minhas férias, imagino. Afinal, paguei por 2 semanas, e quem sabe, talvez eu me sinta gananciosa e decida estender minha estadia. Fábio então pegou o telefone de Lourdes, e ela começou a chorar novamente, lamentando seus móveis arruinados. Fernanda, isso foi cruel. Como você pôde fazer isso? Não sei por que você está assumindo que eu tive algo a ver com isso. Quero dizer, como eu poderia? Estou relaxando na jacuzzi do hotel agora. Como eu poderia ter feito isso? Contive meu riso enquanto os dois estavam claramente confusos sobre o que havia acontecido, embora suspeitassem que eu tinha algo a ver com isso, o que obviamente era verdade. Mas eles não tinham nenhuma prova concreta, então aproveitei toda a glória de saber que estavam frustrados, mas sem ter onde direcionar sua raiva. Quando me despedi de Fábio ao telefone, uma sensação de contentamento me envolveu. Eu havia tomado controle da minha narrativa, deixando-os lidar com as consequências de suas ações. Sei que o que fiz foi bastante cruel, e até perigoso, considerando a idade de Lourdes. Quero dizer, passar até mesmo uma noite naquela casa poderia ter sérias consequências para a saúde, mas eu sabia que eles não ousariam sonhar em ficar lá. Estava sabotada demais para ser habitável. Eles teriam que contar com a estadia em um hotel por mais um tempo, porque eu não queria que meu dinheiro fosse desperdiçado. Fiquei mais uma semana na Espanha, aproveitando a cultura do lugar como planejei, enquanto meu marido e minha sogra, sem dúvida, estavam preocupados, tentando encontrar uma empresa de limpeza que assumisse uma tarefa tão desafiadora. Eu não sabia quanto tempo levaria para limpar a casa profissionalmente, mas sabia que, enquanto isso, minha sogra teria que ficar conosco em minha casa. E eu sabia que ela ficaria apenas irritada o tempo todo, já que aparentemente não aguenta minha companhia. Isso deve servir como lembrete para alguns de vocês de que certas pessoas precisam aprender da maneira mais difícil. E se, por acaso, você tiver a oportunidade de distribuir sua própria justiça, então, por todos os meios, vá em frente e faça isso, e dê às pessoas algo para realmente ficarem bravas. A história de Fernanda é um exemplo claro de como mágoas e ressentimentos podem escalar para ações que, no fim, afetam todos os envolvidos. A lição aqui é sobre comunicação e como a falta dela pode transformar pequenos incômodos em grandes tempestades. Se Lourdes tivesse se aberto sobre seus sentimentos, ou se Fábio tivesse sido mais honesto com ambos os lados, essa situação poderia ter sido resolvida de maneira mais madura e menos destrutiva. Além disso, a vingança, por mais satisfatória que possa parecer no momento, sempre tem um custo. Fernanda conseguiu seu alívio ao sabotar a casa de Lourdes, mas o que realmente se ganhou? Relações ainda mais fragmentadas e um ciclo de retaliações que não traz paz verdadeira para ninguém. Talvez a maior lição aqui seja que, embora às vezes seja tentador se vingar, isso dificilmente resolve os problemas de forma duradoura. A verdadeira solução está em resolver os conflitos com diálogo, ou, em alguns casos, simplesmente seguir em frente sem precisar revidar. Guardar rancor só alimenta mais negatividade, e todos perdem no final. Com isso, me despeço, lembrando que é sempre melhor buscar uma solução pacífica e madura para os problemas que enfrentamos.